Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Na noite de 24 de outubro, a freira nordestina estava ajoelhada diante do Santíssimo Sacramento, concentrada em oração e reparação, quando teve uma visão marcante. Ela viu uma imensa porta luminosa, situada no centro de uma muralha também luminosa e imponente, tão alta que seus limites não podiam ser vistos. Sentiu como se o Senhor a atraísse para ele, mas inicialmente resistiu, desejando apenas adorar. No entanto, foi tomada por uma sensação avassaladora de imersão em Deus e voltou a ver a mesma porta. À frente dessa muralha, uma multidão enfurecida atirava pedras contra ela. Enquanto mais próximo à porta, havia pessoas ajoelhadas, rezando intensamente. Atrás dessas pessoas, formando uma barreira de proteção, estavam 7 anjos. Nesse momento, a freira ouviu a voz do Nosso Senhor, que lhe disse: Minha filha, a minha igreja jamais será destruída. Quando os homens tentarem derrubá-la, eu intervirei. Um dos anjos tocou uma trombeta, cujo som era tão ensurdecedor que fez com que todos caíssem de rosto por terra, tapando ouvidos. A própria freira também não conseguia suportar o ruído. Quando a trombeta cessou, a voz do Senhor voltou a se manifestar. Os homens não cessam de ferir a minha igreja, mas eles não a destruirão, pois ela nasceu do meu coração aberto na cruz, é fruto do meu corpo e sangue. Antes que possam destruí-la, eu revelarei a minha verdade, e todos se curvarão batendo no peito. Haverá arrependimento por todo o mal que fizeram contra a minha igreja e contra mim. Muitos se converterão e encontrarão misericórdia. Será um dia de grande dor, mas também de grande graça. Porém, antes que isso aconteça, olhem para o céu. Quando a visão terminou, a freira sentiu-se exausta e trêmula, semelhante à experiência que teve um dia 12 de maio de 2023, durante a iluminação da consciência. Seu anjo guardião então a inspirou a meditar em Sofonias, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, e a orientou a enviar o relato imediatamente. Para entender melhor essa revelação, é essencial lembrar que a Igreja ensina sobre as revelações privadas. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 67, explica que ao longo dos séculos diversas revelações privadas foram reconhecidas pela Igreja, mas elas não fazem parte do depósito da fé. Seu objetivo não é aperfeiçoar a revelação definitiva de Cristo, mas sim ajudar os fiéis a vivê-la com mais plenitude em determinados momentos históricos. Guiados pelo magistério, os fiéis são capazes de discernir o que constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos santos. Diante dessa visão, é fundamental refletirmos sobre o significado profundo dos elementos apresentados. A muralha luminosa, por exemplo, pode representar a própria Igreja de Cristo, que ao longo dos séculos tem resistido a inúmeros ataques, tanto externos quanto internos. As pedras lançadas pela multidão enfurecida são símbolo das perseguições e dos escândalos que tentam abalar os alicerces da fé. No entanto, a muralha permanece firme, iluminada pela graça divina, reforçando a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, os anjos que protegiam a porta, agindo como uma barreira espiritual, nos lembram que a igreja não está sozinha em suas batalhas. Há uma proteção celeste constante operando para preservar a santidade e a missão do corpo de Cristo. A trombeta que ressoa como um som ensurdecedor evoca a figura bíblica do aviso ou iluminação das consciências, um evento predito por vários místicos ao longo da história, onde todas as pessoas terão uma visão clara do estado de suas almas diante de Deus. Será um momento de intensa misericórdia e justiça,
em que os corações endurecidos poderão ser tocados pela graça do arrependimento. Além disso, a freira, ao ser inspirada a meditar em Sofonias capítulo 2, versículo do 1 ao 3, é conduzida a refletir sobre um chamado urgente à conversão. Reúnam-se, reúnam-se, ó nação sem pudor, antes que venha o decreto, como palha que passa no dia da ira do Senhor. Essa passagem bíblica é um apelo claro ao arrependimento e à busca da santidade antes que a justiça divina se manifeste. A visão da freira sugere que o tempo de misericórdia ainda está aberto, mas não devemos ignorar os sinais que apontam para a necessidade de uma renovação espiritual profunda. No contexto atual, em que vemos tantas divisões e crises dentro e fora da igreja, essas mensagens servem como um chamado a intensificar nossa vida de oração e a permanecer vigilantes. Como a voz do Senhor revelou, haverá um tempo de grande dor, mas também de graça abundante. A promessa de que a verdade será manifestada e que muitos se curvarão em arrependimento indica que, mesmo em meio às tribulações, a misericórdia de Deus estará disponível para aqueles que buscarem com sinceridade. Importante também ressaltar que a referência à Eucaristia é central nessa visão. A porta que dá acesso ao reino dos céus, através da Eucaristia, nos chama a renovar nosso amor e reverência ao Santíssimo Sacramento, especialmente em um tempo em que, em algumas partes do mundo, a prática e a devoção eucarísticas parecem enfraquecidas. Quando a freira é levada a refletir sobre a possibilidade de uma tentativa de supressão da Eucaristia, isso sugere um ataque mais profundo à própria essência da fé católica, pois sem a Eucaristia não há Igreja. É por isso que Deus promete intervir, protegendo o sacramento, que é a fonte ápice da vida cristã. Portanto, ao ouvirmos o relato dessas revelações privadas, somos convidados não apenas a buscar sinais externos, mas a fazer um exame interior, uma verdadeira iluminação da consciência. Precisamos nos perguntar: estamos preparados para os tempos difíceis que podem vir? Temos cultivado uma vida de oração e sacramentos que nos fortaleça contra as adversidades? Estamos atentos aos apelos divinos para permanecermos fiéis, mesmo em meio às perseguições e provações? Essa mensagem reforça a importância de estarmos vigilantes e preparados, não apenas fisicamente, mas principalmente espiritualmente. É hora de intensificar a nossa fé, buscar uma conversão mais profunda e confiar que, mesmo nas trevas mais densas, a luz de Cristo brilha e a sua igreja prevalecerá. Vamos, portanto, nos unir em oração, pedir a intercessão dos anjos e santos e manter nossos olhos fixos na Eucaristia, fonte de toda graça e fortaleza. Não deixe de colocar seus pedidos de oração, que colocaremos todos na oração da madrugada. Qual estado do país você está nos assistindo?